aquele que tinha um coração duro como pedra, o seu coração passará a ser carne. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele que tem dureza de coração e que não se compadece com o mal do próximo, esse passará a se compadecer. O Espírito Santo, ele tem essa função de nos melhorando continuamente, mas nós precisamos abrir os nossos corações, dobrar os nossos joelhos e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê os seus dons espirituais, ou melhor, que nos dê o fruto do Espírito, pois aí é que está o fruto do Espírito, é que nos capacitará a ir melhorando individualmente como pessoas. O fruto do Espírito, ele vem com bondade, benignidade, como o espírito manso e humilde e outras questões. Mas se nós ficarmos atentos ao fruto do Espírito como domínio próprio, nós deixaremos de ofender aqui as pessoas que estão ao nosso lado, de maltratar aqueles que estão em nossa volta. Se nós tivermos o fruto do Espírito da benignidade, nós seremos levados a ter atos bons. Pois Jesus Cristo fala que o único que é bom na face da terra é Pai, é Deus. Deus é o único bom. O homem tem atitudes boas, mas nós precisamos ficar atentos. O Espírito Santo, ele pode nos conduzir a ter a benignidade em nossos corações. Ele pode nos levar a ser conduzidos a um coração quebrantado, com o espírito manso, para poder saber conduzir as nossas vidas aqui na terra e ser pessoas de bem, e para que as pessoas possam ver Cristo Jesus através dos nossos rostos. Que nós possamos refletir Cristo Jesus aonde nós andarmos, por onde nós passarmos, onde nós tocarmos, nós podemos abençoar, assim como é a promessa que Cristo Jesus deixou para o povo de Israel, na parte de bênçãos e maldições. Não só bênçãos, mas vamos falar das bênçãos. Onde Jesus Cristo falasse, aonde aquele que segue a Cristo Jesus, aonde aquele que obedece a sua palavra, ele será abençoado, todo o seu fruto, tudo aquilo que ele tocar, todo o teu trabalho, a tua provisão, a provisão de Cristo Jesus nunca faltará em sua mesa, em seu lar, porque você obedece a Cristo Jesus, tendo um espírito manso e humilde, sendo benigno, sendo compassivo para com todos. Esse é o edifício ajustado, crescendo dia após dia, através da vida, através do Espírito Santo, deixando com que o Espírito Santo te transforme continuamente. O templo santo no Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui usada no templo é vocábulo de naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. No tempo passado, o lugar santíssimo, ele estava nessa disposição. O templo, ele tinha um pátio, depois do pátio tinha o lugar santo, e depois do lugar santo havia o lugar santíssimo. No pátio, todas as pessoas podiam chegar e adorar a Deus. No lugar santo, só os judeus. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. Então havia uma separação, havia uma parede que separava as pessoas de Deus. Precisava de um interlocutor, o sumo sacerdote. É aquele que traria a mensagem de Deus para o homem. Mas Jesus Cristo, ele acaba com essas leis cerimoniais e nós passamos a ter direito. Não existe essa parede mais que impede o homem que chegue a Cristo. A única coisa que impede o homem de chegar a Cristo Jesus, de chegar a Deus hoje, é o pecado. Mas se o homem arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como o seu único e suficiente Salvador, não haverá mais parede. Nós teremos o acesso direto ao Pai. Dobremos os nossos joelhos, fechemos os nossos olhos ou com eles abertos. Oramos a Deus, conversamos com Ele e Ele recebe as nossas orações. Deixe aquele que pecava não peca mais, aquele que errava não erra mais. Então, quando nós deixamos os pecados anteriores de lado e não cometemos esses mesmos erros continuamente,
e temos um arrependimento verdadeiro, Deus perdoa as nossas falhas e nós passamos a ter acesso direto a Deus. A única coisa que impede o homem de chegar a Deus nos dias de hoje é o pecado, são os pecados, são as falhas, são as incorreções que são praticadas continuamente. Mas aquele que se arrepende das suas falhas, Deus perdoa. As suas orações chegam a Deus e Ele ouve a sua voz e atende os seus pedidos. Porque Jesus Cristo falou com seus apóstolos: até aqui vocês não têm pedido nada, então peçam, tudo aquilo que vocês pedirem, vocês receberão. E aquele que bater à porta, ela se abrirá. Jesus Cristo, Ele está de braços abertos para receber todo aquele que o aceitar como único e suficiente Salvador. No ponto 3, fala da morada do Altíssimo. A morada do Altíssimo, assim como Salomão reconheceu que ele não podia estar contido em templo feito por mãos, no Velho Testamento, no Novo Testamento, ele também não mora em templo feito por mão de homens. Não há templo algum, não há construção alguma que estará retendo a Deus. A casa, a morada do Altíssimo é você, é o seu coração. Nós somos a morada do Altíssimo. Precisamos ficar atentos a isso, pois nós precisamos levar uma vida em santidade, em repreensão. Nós precisamos levar uma vida de comunhão com Deus, para que o Altíssimo continue morando em nossos corações. Se são os nossos pecados que nos afastam de Deus, então esse edifício que é você, esta casa que é você, se ela não estiver preparada, limpa, organizada para que Deus continue morando dentro do seu coração, Ele não estará dentro de você, Ele não estará dentro de mim ou de qualquer pessoa que continue vivendo erroneamente durante todos os dias. Mas Deus, Ele quer uma casa limpa e irrepreensível, Ele quer uma morada digna dEle. Então sejamos verdadeiramente a morada de Deus, sejamos templo santo do Espírito Santo de Deus, morada do Pai, para que Ele possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo e nos ensinando a caminhar nesta terra. Para finalizarmos o estudo de hoje, iremos finalizar com as perguntas. Mas antes disso, a conclusão. Nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos o edifício. Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra principal. Toda a palavra está fundamentada no testemunho dos profetas, nos testemunhos dos profetas e na promessa de Cristo Jesus. Ou seja, toda a palavra está firmada. Toda a palavra está firmada no fundamento dos apóstolos, e dos profetas. No fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso significa que tudo, até o fundamento dos apóstolos e dos profetas, falam de Cristo. São por Cristo Jesus, foram feitos por Ele, são firmadas nele e se confirmam nele. E tudo o que aconteceu e todas as promessas ainda futuras, elas estão firmadas em Cristo Jesus e serão concretizadas por Ele na sua vinda e no seu reinado celestial. As perguntas falam da seguinte forma: a respeito de edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Responda: ao reconciliar ambos os povos, o que Jesus Cristo fez? Então Jesus Cristo fica da seguinte forma a resposta: ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é a igreja. Então, quando Cristo Jesus ele reconcilia todos os povos, ele cria uma nova sociedade. Essa sociedade é a igreja. Essa sociedade, ela foi criada para ser uma sociedade sem ruga, sem mácula, sem mancha, uma sociedade perfeita, uma sociedade irrepreensível, para ser exemplo para todas as nações da terra.
Segunda pergunta, o que a identificação de Cristo como a pedra angular remonta? A resposta fica da seguinte forma: a identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a pedra de esquina. Então isso nos mostra que aquela pedra que era rejeitada, que não servia de nada, que os edificadores acreditavam que não seriam a pedra principal, ela se tornou a cabeça da igreja, ela se tornou o principal, ela que dá a sustentação. O próprio Cristo Jesus é a pedra angular e a própria palavra do Senhor, tudo aquilo que está afirmado sobre ele, tanto no testemunho dos profetas quanto dos apóstolos, falam de Cristo. Então Jesus Cristo é a base e é a pedra angular, é a pedra principal. Terceiro, qual é o significado de apóstolo? Nós vimos que o significado de apóstolo no grego é o termo usado como enviado ou mensageiro. Então os apóstolos são aqueles enviados e mensageiros. Quando Cristo Jesus ainda estava pregando o seu evangelho, ele envia os 70 para poder libertar os povos das amarras de Satanás, para poder curar, para poder expulsar demônios, para trazer vida, o arrependimento de pecados para aqueles povos daquela época. Enviados. E logo depois do Atos 2, onde o povo de Israel, os apóstolos e mais alguns, 100 e poucos, foram batizados com o Espírito Santo, eles foram capacitados a ser mensageiros, foram enviados por todos os cantos da terra para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, levar as boas novas, o ano aceitável de Cristo. Agora, a próxima. Qual é o significado de profeta? A palavra profeta significa proclamador, intérprete da revelação divina. Como eu disse, no passado, o sumo sacerdote tinha a obrigação de trazer a mensagem de Deus para com o homem. O profeta, como havia esse muro de separação, o profeta ele recebia as ordenanças de Deus e falava às nações, falava à nação de Israel, para os reis de Israel, para o povo de Israel, para que eles pudessem deixar os seus atos errôneos de lado e passassem a viver segundo Cristo Jesus, segundo Deus, segundo as ordenanças de Deus, deixar os seus erros e passar a servir Deus como o único e verdadeiro Deus. Os profetas faziam essa comunicação entre Deus e o homem, mas agora nós temos acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. Segunda lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Olha, todo o crente ajustado, ele se torna o quê? Templo do Espírito Santo de Deus, ou templo de Deus. Isso significa que quando nós recebemos a Cristo como um verdadeiro Salvador, nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos deixar a natureza de Adão de lado e passarmos a viver a natureza de Cristo. Sermos modificados por Ele através do outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que nos leva a ser pessoas melhores. Esta foi a Escola Bíblica de hoje, a 8ª Escola Bíblica. Eu espero que os irmãos tenham bons estudos e que Deus possa nos abençoar, nos levando verdadeiramente a ser pessoas melhores, sermos transformados pelo Evangelho e deixar com que o Espírito Santo de Deus nos leve a caminhos melhores nesta vida. A paz do Senhor a todos.